TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Uma ótima noite a todos ligados aqui em mais um Janela do Céu. Muito especial aqui, o meu convidado de hoje é o Lauro José Pedroso, aqui de Cachoeira do Sul. E ele vai contar um pouquinho da história dele, como é que ele conheceu Jesus. Provavelmente os irmãos já ouviram esse nome, né? Mas não sabem a história, a experiência que o irmão Lauro tem com Jesus. Então hoje ele está aqui para contar a história dele. Tudo certo, irmão? Tudo certo. Então começa contando pra gente assim, qual foi a tua primeira experiência com Jesus, com Deus, igreja. Como é que encontrou esse caminho? A minha primeira experiência com o Senhor Jesus foi na denominação. Uhum. Aí, quando eu encontrei o Senhor, quando o Senhor Jesus me encontrou, né? Foi num domingo depois do meio-dia, aonde a gente era do mundo, nada dava certo, né? Ou, às vezes dava certo, outras vezes não. E aí foi por causa mesmo da esposa e dos filhos que começaram a adoecer. Uhum. Estava sempre muito doente. A minha esposa, ela arrancava os punhados de cabelo, assim, de uma dor de cabeça que ela tinha. E, na verdade, me parece, eu acho que o Senhor estava buscando eu, né? Mas para mim, me parece que eu fui por ela, né? Aí, então, eu fui até uma denominação, perguntando, pedindo informação sobre o pastor e tal. Aí, ele me atendeu. E aí me levou até a igreja, conversamos bastante, isso há 30 anos atrás, né? Aqui em Cachoeira do Sul. Em Cachoeira do Sul, na denominação aqui em Cachoeira do Sul. Aí ele orou por mim, naquelas alturas ali eu até não achava que não existia Deus, assim, né? Eu era uma pessoa, eu era um boa vida, assim, eu na verdade, me parece que tudo estava bom para mim, né? Mas depois que eu casei, tinha filhos, tinha família, e as coisas começaram a não ficar muito boas por causa da família, né? Então, indo até essa denominação, o pastor conversou comigo, orou por mim, num domingo, depois do meio-dia, e aí ele disse, ó, logo de noite tem culto aqui, se tu quer vir. Aí eu fui no culto, no domingo de noite também, recebi a oração depois do meio-dia, fui no culto domingo de noite. Durante o culto, ouvi falar que na segunda-feira tinha um grupo de oração. Aí eu disse, mas então eu quero ir também. Aí fui no grupo de oração. No grupo de oração, eu ouvi falar que na terça-feira tinha um grupo, acho que era de mulheres, eu acho que era. Mas será que eu posso vir? Pode. Os esposos vêm trazer as esposas aqui. Pode sim. Então eu vou também. O irmão começou sozinho ou a família começou a acompanhar? Sozinho. Basta que no decorrer, depois, vamos ver se a gente consegue falar, no decorrer, o nível espiritual ele não acompanhou, né? Basta que depois, então, de 12 anos, depois de 12 anos, então eu tive a queda, né? Eu acho que era o Senhor me chamando para o reino, talvez, né? Então, fui na quinta, fui na sexta, fui no sábado, fui no domingo, e aí eu não queria mais sair de dentro da igreja. O que te chamou a atenção dentro da igreja? Jesus, né? Eu me apaixonei por Jesus, por causa que eu não sei por que os irmãos oravam por mim e as coisas aconteciam, né? E depois também além de eu ir 6, 8 vezes por semana na igreja, um dia eu cheguei para um irmão e perguntei para ele se ele não podia ir na minha casa orar, na minha casa, né? Ele disse que podia orar, sim. E aí ele foi na minha casa orar e orou dentro da minha casa. Só que daí depois, durante 5, 6, 7, 8 anos, eu não me lembro, ele não falhou mais nenhum dia indo, foi Deus que levantou ele, né? Era palavra na denominação, mas eu me apaixonei por Jesus na denominação, né? E então ele me carregava por tudo, assim, era muita palavra, muita oração, e a gente se apegava muito nele, no homem, né? Você não sabia. E aí depois eu até arrumei um serviço numa padaria, onde eu largava a 1h da madrugada, como se não chegasse ainda. Na hora que eu largava da padaria, a 1h da madrugada, esse irmão e mais uns 2 ou 3 estavam na porta do meu trabalho me esperando para me levar lá para um campo para orar. E isso por muito tempo, sabe?
E ele começou a fazer coisas comigo assim, dizer, olha, agora é tu que vai fazer. Eu disse, não, eu não sei fazer, tu faz. Ele, não, tu que vai fazer. Um dia nós estávamos num monte assim, e ele foi entrando uns corredorzinhos assim, e aí quando chegou lá no final tinha um limpo assim, tinha galinha morta, tinha vela, tinha charuto, tinha tudo. Ele disse, ô Laura, eu te trouxe aqui, porque isso aqui é coisas que alguém faz para destruir a vida de outros. Tem uns que até não sabem, eles fazem até para abençoar a vida de outros, mas diabo é diabo, né? Não tem... E acabam sempre destruindo. Eu te trouxe aqui para te desmanchar isso aí. Eu disse, não, Deus o livre, eu não vou fazer isso. Tu faz aí, né? Eu te trouxe aqui. Só que daí ele dizia assim, qualquer coisa, tu pode mandar os demônios falar comigo. Não era com Jesus, sabe? Sim. Então, tá amarrado em nome de Jesus, tá desmanchado, orei ali, tudo. E aí, logo em seguida, me convidaram para fazer o curso teológico, né? 1 ano de curso teológico, era 3 horas e meia por dia, durante 1 ano, parece que era. Fiz. Em seguida, o pastor me chamou para fazer programa de rádio. Olha só. E eu pregava para a Cachoeira toda e circunvizinha, assim, né? Que legal. Então, eu estava apaixonado, muito apaixonado, assim. Mas os filhos e a esposa, até bravo, dizia, agora tu só quer saber de Deus, tu não tem mais tempo para a família, e não entender, e era verdade, eu só queria saber de Deus, sabe? E aí eu acabei um dia, certo pelo preparo, pelos arranjos de Deus, acabei convidando a esposa para ir para um bairro bem no fundo de Cachoeira do Sul aqui, para fazer a obra do Senhor da maneira que eu sabia, né? E chegando lá, eu botei uma placa bem grande na porta da minha casa. Aqui é uma igreja. E olha, vinha 30, 40 pessoas na sala da minha casa. E a gente cantava e tudo. E eu não tinha nada melhor do que aquilo ali. Não tinha... se eu tivesse um sonho antes de tirar na loteria, ou se eu tivesse um sonho de ter fazendas, eu perdi tudo. Agora eu só quero Jesus. Mas como eu volto a dizer pela 3ª vez, a esposa ela não entrou nesse nível, assim, e os filhos também, até ela pegava os filhos e levava para as festas, onde os amigos dos filhos tinha droga, tinha álcool, né, e levava. Agora eles não podem fazer mais nada. Sim. Aí foi que um dia, durante, eu acho, uns 10 dias, 15 dias, a gente brigou muito, né? Eu conheci um amigo aqui no centro, e ele disse assim, Lauro, tu tá com algum problema? Eu disse, não, tá tudo bem. Eu disse, Lauro, eu sou teu amigo. Tu tá com problema, tu pode falar. Aí eu disse, não, eu tô com um probleminha em casa, assim, tô brigando com a esposa, eu queria servir ao Senhor e ela não tá no mesmo meu pensamento, eu tô com esse probleminha, assim. Aí ele disse assim, olha, aqui onde eu moro é a tua casa, se tu quiser. Tu vai dormir pela rua, não vai ficar pela rua aí, tá com... fica aqui. Daí eu fiquei uns 10 dias ali, eu trabalhava em frente ao Colégio Rock, trabalhava ali vendendo coisinha ali e ia pro estabelecimento dele ali para dormir ali, né? E aí isso passou uns 10 dias, 15 dias eu acho, quando um dia eu fui visitar a minha casa, ela não estava mais lá. Ela já tinha voltado para nossa casa, que nós tínhamos uma casa no bairro Soares. Eu pedi para ela, para nós deixar a nossa casa no bairro Soares, para ir para uma casa velha no fundo de uma vila para pregar a palavra de Deus. Ah, mas agora nós somos abençoados nessa igreja, tá? Mas é por isso mesmo, nós encontramos Jesus, se é que nós somos luz, vamos levar essa luz para lá no escuro, para quem não entendeu. O dia que eu fui visitar de novo, depois dos 10 dias, fui visitar a minha casa, ela não estava mais, tinha feito a mudança. E tinha uma placa lá, que não tem mais igreja. Aí eu comecei a chorar, chorei muito, e tinha uma vizinha lá que ia todos os cultos, ela ia muito também. Aí eu comecei a chorar muito, e voltei para a casa do meu amigo, acho que foi isso, faz muitos anos atrás. Então, dali uns dias, uma intimação para mim comparecer no fórum. E fazia 22 anos que a gente morava junto, né? A gente casou também. A gente, aos 18 anos, mais ou menos, a nossa vida parecia estar tão boa que a gente casou. E parece que foi quando eu comecei a servir o Senhor que... Sim. Ou era um plano do Senhor para me vir para o reino, de certo, né? Amém. Aí então, tava ali, eu fui no fórum ver o que era o pedido de divórcio.
Aí eu disse, mas como divórcio? Como é que a gente vai se divorciar assim se a gente é uma família, se a gente tem filhos, se a gente conheceu Jesus junto? Aí a juíza disse, não, a gente não veio aqui para conversar desse assunto, a gente veio aqui para tratar do divórcio. Sim. Aí eu caí. Aí eu caí, nunca mais orei, até a palavra de Deus, até hoje, né? Eu não congrego, né? Uhum. Então, mas daí eu aceitei Jesus com 30 anos, e essa minha queda, depois disso tudo que eu contei, depois de toda essa maravilha, a minha queda foi aos 42 anos. E então eu fiquei 2 anos perambulando, tentando me achar, e aí eu conheci uma pessoa dentro desses 2 anos, e ela me levou para a Igreja do Senhor Jesus. Sim, ele estava buscando realmente voltar para a igreja, sentir essa Eu falta? nunca deixei de ir, eu tentei me encontrar na denominação tal, não me achei. No outro dia eu fui na outra denominação tal, eu visitei, eu acho que umas 5 ou 6, e nunca mais eu me achei. Não vou dizer que seja por causa da denominação, mas foi por causa do tombo que eu levei, né? E nem que eu voltasse para minha, talvez eu não... Basta que daí então essa pessoa me levou para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que era na Pinheiro Machado ainda, no ano de 2002, 2003, eu acho que era, aonde ela buscava muito e busca até hoje, essa segunda pessoa, né, que a gente não vive mais junto também, e ela buscava muito o Senhor e busca até hoje também. Foi ela que me levou para a Igreja do Senhor Jesus. Então ela ia em todas as escolas que tinha às 8 horas da manhã, e eu ia nos cultos à tarde e à noite. Mas eu nunca mais fui o mesmo. Não sei se eu nunca mais fui o mesmo, né? Parece que eu nunca mais fui o mesmo. E orando muito, e os grupos familiares, a gente ia muito, não sei até se ainda são vivos. A gente ia em tudo quanto era grupo, a gente ia nas escolas às 6 da tarde, saía à meia-noite, a gente orava muito em casa, era muito bom. Tu sentiu que se aproximou do Senhor novamente nesse momento? Eu não sei. Eu só sei que a gente estava buscando o Senhor, mas aquela coisa de prazer que eu ia, na denominação, eu ia para um bairro e o último ônibus era meia-noite e era longe para vir a pé, muito longe. Bairro Promorar, não sei se tu conhece. Então eu ia para lá e pro fim era 2 horas da madrugada, eu estava dentro de casa, em casa, conversando com pessoas, né? Pessoas assim, um mesmo que eu conversei com ele, a parede da casa dele, ele fazia desenhos do diabo. E ele todo tatuado, assim. 2 horas da madrugada eu ali conversando com ele, e depois tinha que voltar a pé, porque não tinha mais ônibus. Isso é interessante. Isso mesmo indo das 6 à meia-noite na Igreja do Senhor Jesus Cristo, mesmo nos cultos, mesmo no familiar, parece, eu não sei, que eu não fui mais o mesmo. É interessante, né, o irmão tá comentando agora dessa situação que a gente sente que as coisas mudaram, né? E a gente tem vários CDs e materiais aqui da editora Vento Sul. A própria Bíblia fala, né, que os últimos tempos seriam diferentes, né? Não seriam iguais, né? Seriam mais corrupção, o pecado ia aumentar, né? E a gente vê que a própria Igreja do Senhor Jesus Cristo tem essa experiência, né, de que o Senhor se manifesta de maneira diferente, né? No início da igreja foi sentido, né, quem teve o início, o irmão também teve um início assim, né, que sentiu que o Senhor fluía de maneira diferente, né, muito mais intensa. E aí vem um passo interessante, que a gente está chegando muito perto disso acontecer novamente, né, que é a glorificação da igreja, né, por isso que a gente se mantém por perto de Cristo, né, para querer sentir novamente esse amor, essa alegria, né, de buscar os perdidos, né, amor por essas almas que ainda não encontraram o Senhor, né, e por fazer esse serviço para Cristo. E para o irmão continuar contando mais ou menos como é que foi esse processo, que no início, quando a gente conhece o Senhor, realmente é muita maravilha, né? É uma novidade muito grandiosa, né? Tu não conhece aquela pessoa, tu não conhece aquele mundo, né? É um mundo diferente que tu vai conhecer. E depois realmente passa um pouco, né? Essa coisa tão intensa, mas a gente sente algo diferente, que tem um Senhor dentro, né? A quem recorrer e a quem pedir auxílio, né? Como é que o irmão sentiu esse processo na tua vida, assim, mesmo depois, então, não sentindo todo talvez esse momento de ir buscar, de falar do Senhor, mas como é que foi depois esse processo de se mantendo com Cristo? Porque precisa de muita perseverança, né? Aí, como eu estava dizendo, aí então a gente buscava o Senhor com essa pessoa, que me ajudou muito, né? E como eu disse, esses horários todos.
Só que daí teve a queda também, né? Uhum. Aí eu disse, meu Deus, eu já não, me parecia que eu já não estava bem. E agora, de novo, aí então a gente se separou e tal. E aí aconteceu dos meus pais adoecer. E eu disse, então eu vou cuidar dos meus pais. Aí eu cuidei do meu pai, da minha mãe, até a hora do falecimento deles, até um minuto. Meu pai faleceu abraçado comigo e a minha mãe também. E aí então, o que eu fiz? Eu não sei se eu adquiri um espírito de inferioridade, eu acho. Para mim, assim, não tem um mendigo da rua que eu possa ser melhor do que ele, sabe? Uhum. Então eu fiquei tô muito por dentro de casa, basta que eu quase não congrego aqui também. Uhum. Só que daí eu fiz o seguinte, que parece que também não parece, que não é ainda como eu era lá, há 30 anos atrás. Então hoje eu faço o seguinte, não existe um dia que eu não fique pelo menos 8 horas na TV Menorá. Não existe um dia. Ontem mesmo teve, ontem teve o culto de recepção, ontem teve o culto Encontro. Né? Hoje tem o culto, depois tem o culto mundial, depois tem Vinde a Mim, depois tem as escolas do reino, eu tenho as 240 escolas, tudo em HD, eu tenho mais de 600 Vinde a Mim, tudo em HD também, tem... Pode não. E tem os encontros todos também, eu não sei quantos encontros são, mas são mais de 200, eu acho. Tenho todos, então eu fico assim, ó, no mínimo, não levanto cedo mais, né? Peguei uma idade agora também, senão eu fico só comendo, só me alimentando. Fico mais ou menos 8 horas, e depois ainda tem uma caixinha de som ainda, que eu vou dormir, boto a caixinha de som e ainda fica pregando, me acordo, tá o irmão Sérgio. Só que é o irmão Sérgio, ou a irmã, ou tu, ou centenas de irmãos. Eu não. Eu peguei uma coisa de mim, sabe? Eu perdi a confiança em mim, não. Então, o meu Facebook, eu acho que vocês não entraram ainda lá, né? Mas são 1.000... A gente conhece sim, né? Já vimos todos os vídeos que tem lá. De tudo, crianças. Eu já falei do Davi, que tinha 10 anos, né? Ele falando bem erradinho ainda. Enfim, não tem como dizer do fulano, porque eu vou me esquecer de todos, né? É todo mundo. É o corpo de Cristo, que tá todo lá. No meu Facebook, né? Então eu uso muito o Facebook, porque eu tenho 5.000 amigos, eu acho mais de 3.000 da Igreja do Senhor Jesus, né? Aí, é uma maneira de levar a palavra. Eu aprendi também assim, às vezes a pessoa, o encontro de ontem, a pessoa quer só a mensagem do irmão Sérgio. Aí eu sei cortar e mando para irmãos que eu conheço por foto, assim, né? São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, de todo o Rio Grande do Sul, até de fora, né? Até da irmã lá a Célia? Também, ela tá no meu Face também, não tem que não esteja, né? Só que eu peguei essa coisa contra mim, sabe? Eu não confio mais em mim, eu não gosto mais de mim. É um processo, né? A gente precisa aprender a não olhar para nós e olhar para o Senhor, né? É um passo mais perto do jeitinho que o Senhor quer que a gente esteja, né? Irmão, a gente tá quase chegando no final, mas eu gostaria que tu deixasse um incentivo final para quem talvez está na Igreja do Senhor Jesus Cristo e não acessa essa palavra, né, o irmão que já tem aí uma grande experiência, então, né, desde as escolas, quando era presencialmente, né, tanto agora como tem a TV Menorá, que a gente escuta tudo, a importância disso, a importância da pessoa ficar ligada na mesa do Senhor. Sim. É o que eu falei para os irmãos de denominação que passaram aqui recente, ele falou assim, está na graça, eu disse, não, estou no Evangelho do Reino, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que fica aqui na Rua Otto Mérnica, 144, né? 144? Acho que é. Parece que é. Então aqui, esse evangelho que a gente ouve é um evangelho totalmente dentro da gente, né? Eu falei com o irmão ali, tudo dentro, não existe nada aqui fora, não tem ninguém aqui fora que me ofenda. Eu sou o ofendido, né? A ofensa está dentro de mim. O templo do Senhor é nós, Jesus está dentro de nós. Então, até mesmo quando se prega ali que Jesus vira as mesas, entra no templo, vira as mesas, expulsa os cambistas, isso tudo não é aqui na igreja, né? É tudo dentro da gente, é uma luta
é uma guerra dentro da gente, né? Então, eu aconselho a quem ouvir, prestar atenção, dar uma olhadinha, dar um tempo para ver o que é o Evangelho do Reino, onde é uma preparação para as bodas de Cristo. Quem está na denominação, ou quem até estava na denominação e saiu, mas que aceitou Jesus e que é batizado, está salvo. Mas está salvo no final do próximo milênio, né? E porque às vezes a pessoa diz assim, como hoje mesmo eu estava falando com alguém ali na pracinha, se é que eu falei, foi ontem, falei, eu disse assim, está escrito em Romanos 10, se não me engano, se com teu coração tu crer e com a tua boca tu confessar que Jesus Cristo é o Senhor, Filho de Deus, é o Senhor, e que Ele morreu na cruz e ressuscitou, será salva. Daí tu tá salvo, eu disse para a pessoa. Ela disse assim, mas e por que tem que ir na igreja todos os dias ou todas as semanas, então? Daí eu disse, porque essa salvação é essa salvação que vai ser para daqui a 1000 anos. Esse pessoal que está na igreja está buscando um crescimento, está procurando se lavar no sangue do Senhor, está procurando a estatura de varão perfeito, para ser a noiva de Cristo agora, que a gente acredita, até no meu Face o irmão Sérgio pregou alguma coisa, e depois eu ainda botei assim, legal seria ver o Senhor Jesus voltar quando fizer 2000 anos, no dia que ele morreu e ressuscitou, né? E para isso falta 10 anos. E uma pessoa que aceita Jesus agora, é difícil ela crescer em 10 anos, né? Tem que se alimentar, tem que, no caso eu, que ainda acho que não estou 30% ainda, eu fico 8 horas por dia. Ali tem a Pão de Judá, tem a livraria, né? A livraria Editora Vento Sul. Editora Vento Sul. E no YouTube tem de graça, a TV Menorá tem tudo, tem a Escola do Reino, tem tudo ali, tem os programas que a gente vai aprender esse evangelho que não é fora da gente, é dentro da gente, né? Tudo o reino é dentro. Dentro de nós, né? Isso aí. Muito obrigada por contar o teu testemunho, né? Quem não conhecia o irmão ficou aqui um pouquinho, né? Uma parte da história, da experiência com Cristo. Agradeço a todos que estiveram aqui ouvindo um testemunho aqui comigo. E muito obrigada, irmão, por contar a tua história. Eu que agradeço. Amém. Uma boa noite a todos e mais testemunhos aqui no Janela do Céu. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.